Olá, mais uma vez. Estou aqui de volta para trazer um outro tema que eu acho que pode ser muito interessante para refletirmos sobre ele e vermos o que é que está acontecendo no nosso mundo de hoje. Esse tema ele tem a ver com o nosso ex-presidente, ex-metalúrgico, ex-sindicalista e eterno alcoólatra de 9 dedos, Luiz Inácio. Aquele mesmo que está preso lá em Curitiba, condenado a 12 anos e um mês de reclusão, que tentou voltar ao poder esses últimos dias e levou 6-1, o primeiro hexa do Brasil foi registrado contra essa candidatura esdrúxula, essa candidatura inexistente, imoral, e que, graças a Deus, ou ao povo, ou à pressão, ou alguém que teve bom senso, o TSE rejeitou essa candidatura anômala. O motivo desse vídeo aqui não é só para falar disso, que todas as pessoas já sabem disso, todo mundo tem falado desse assunto esses últimos dias, desde que a decisão do TSE foi promulgada, e todos sabem o que está acontecendo no nosso país. Algumas coisas muito tristes têm acontecido e outras nos trazem um certo alívio, como essa notícia da proibição dessa candidatura. Mas a reflexão que eu quero trazer, por que motivo o Barack Obama, quando presidente dos Estados Unidos, saudou o então presidente do Brasil, Luiz Inácio, dizendo que ele era o cara e que o amava. Ele disse literalmente: "That's the guy, that's the man, I love him." Por que motivo Barack Obama teria cumprimentado Lula dessa forma, que na época tantas pessoas falaram: ele é o melhor presidente, ele está sendo reconhecido, e blá 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 blá. E por que motivo que naquela época, durante o governo Obama, os governos de esquerda pararam de chamar os americanos de imperialistas, fascistas, como hoje chamam, como chamavam na época do Ronald Reagan? Por que pararam de chamar durante o período do governo Obama? Venezuela, Cuba, Nicarágua e o Brasil. Por que pararam de cobrar posições dos Estados Unidos que sempre foram cobradas, que sempre foram colocadas como se fossem verdade? Por que pararam de dizer que eram imperialistas? O motivo é muito simples. Caso ninguém tenha contado para você ainda, o Barack Obama, o governo dele e alguns outros democratas, o próprio Bill Clinton e a Hillary, caso um dia fosse eleita, espero que nunca seja, eles não são democratas. Eles são socialistas. Eles estão a serviço da nova ordem mundial. Eles estão a serviço do governo único. Eles estão a serviço do imperialismo global, que não é americano, é global, que quer unir todas as coisas debaixo de uma mesma fachada. Hoje, o grande financiador disso é um mega investidor multimilionário chamado George Soros. Muitos têm falado sobre ele, muitas pessoas têm falado da origem e do que ele faz, as histórias sobre ele são muito comuns na internet, você acha facilmente no YouTube ou qualquer outra fonte. Ele é o financiador, parcialmente também o cérebro por trás disso. Tem outras pessoas muito importantes também fazendo parte dessa, aí sim se pode chamar de conspiração global. Conspiração para fazer o povo se tornar gado, para fazer o povo se tornar refém. O livro 1984, do George Orwell, que foi de onde surgiu a expressão Big Brother. Eu ainda vou fazer um vídeo especificamente sobre esse tema Big Brother, que eu acho que as pessoas se confundem muito, não entendem exatamente do que se trata. Mas esse livro ele fala exatamente de um governo despótico, global, tirano, opressor, ditatorial. O Orwell só errou numa coisa, em prever a data, que ele achou que isso começaria em 1984. Na verdade, começou um pouco antes disso, mas não apareceu de cara lavada nessa época. Já está aparecendo agora, realmente na verdadeira face dele. Ele vem se infiltrando na sociedade
desde bem antes, pelo menos desde o início dos anos 60. Mas só agora ele começa a mostrar a face dele descaradamente, para quem quiser ver. Algumas pessoas conseguem continuar cegas ao que está acontecendo, e algumas pessoas já abriram os olhos. E o que acontece? O Obama expressou aquela admiração toda pelo Lula justamente porque ele era um daqueles que estavam mais fazendo esse sonho da esquerda acontecer. O Lula, juntamente com Fidel Castro, com Chaves, não aquele engraçado do SBT, aquele Chaves que deixou o Maduro no lugar dele e que está fazendo a Venezuela sofrer tanto. E outras lideranças da esquerda latino-americana, onde um dos cérebros principais se chama José Dirceu, que deveria estar preso, infelizmente foi solto. Mas o Lula foi um dos articuladores principais desse chamado Foro de São Paulo, que ele é uma instituição onde Ciro Gomes faz parte, a maioria dos governos de esquerda, a Michelle Bachelet, a ex-presidente da Argentina, que recentemente teve todo esse problema com a justiça, está sendo processada. Esses todos são fundadores, articuladores do Foro de São Paulo, e São Paulo fica no Brasil. Então o presidente do Brasil naquela época teve uma participação muito importante. E o Obama estava muito interessado que isso acontecesse, porque ele é um socialista. O socialismo, ele tenta a todo custo favorecer a implantação do islamismo. O Obama, ele tem tradições islâmicas na família dele. O nome dele é Barack Hussein Obama, assim como Saddam Hussein. Ele tem uma forte raiz islâmica, árabe. As pessoas olharam muito mais para o fato dele ser o primeiro presidente negro, como se isso fosse importante, como se fizesse diferença, do que para o passado e para as ideias dele, para as origens dele e para a posição política dele. Hoje, os Estados Unidos estão voltando a se colocar na posição que os levou a ser a maior economia do mundo, a ser a maior potência do mundo. E a imprensa só sabe falar mal do Donald Trump. A imprensa só sabe criticar o Donald Trump. E não olha o que está realmente acontecendo lá no país dele. Tudo que ele está realmente fazendo pelo povo dele. E é exatamente o que pode acontecer no Brasil, caso nós tenhamos este homem aqui no poder. Ele não vai ficar tentando beneficiar ditaduras africanas ou sul-americanas, ele vai ficar todo o tempo trabalhando para fazer com que este povo aqui dessa nação, esse povo que carrega uma bandeira verde e amarela, que carrega um orgulho da sua pátria, esse povo aqui que já foi tão explorado, que tem sido até hoje, possa ter dias melhores. Essa história de homofobia, de machismo, de racismo, tente se informar sobre isso. Isso não passa de fake news. Declarações dadas por uma pessoa de temperamento forte, que realmente o Jair Bolsonaro tem um temperamento muito forte. Declarações dadas por uma pessoa com um grande senso de humor, que brinca com muitas coisas, que faz piada. Ele é daquele tipo de pessoa que perde o amigo, mas não perde a piada. Então, algumas vezes, por essas piadinhas, por essas coisas faladas, naquele momento de descontração, se pinça só esse pedacinho do que ele falou para poder usar contra ele. É o que a esquerda tem feito isso indiscriminadamente, assim, tentando a todo custo fazer voltar contra ele o que ele fala. E tem conseguido nas pessoas que a imprensa ainda manipula. Infelizmente são várias pessoas. Nas universidades, no meio artístico, em vários meios que ainda continuam sendo muito comandados por esse pensamento globalista, por esse pensamento da nova ordem mundial. Essas pessoas continuam sendo comandadas e conduzidas por esse pensamento esquerdista. E o Lula foi um dos grandes expoentes desse pensamento, até que começou a cair, até que a esquerda toda começou a cair. Michelle Bachelet já caiu lá no Chile, o casal Kirchner já caiu lá na Argentina,
O próprio Fidel Castro, lá em Cuba, já não existe mais. O irmão dele que ficou já não está mais na presidência. Hoje continua sendo o Partido Comunista, que é o único partido que existe em Cuba, mas já não é mais aquela coisa que era antes, já perdeu um pouco da força. Então, a esquerda realmente tem caído muito no mundo todo. E o Obama caiu junto. Felizmente temos hoje um presidente de direita, republicano, de valores morais. Ele pode ter uma vida pessoal toda bagunçada. Pode até ter. Não coloco isso em dúvida, não. Eu acho realmente que ele tenha essa vida pessoal bagunçada. Ele não é santo. De forma alguma eu vou dizer que o Trump é santo ou que o Bolsonaro é santo. Eles não são santos. O Trump não é, Bolsonaro não é, os filhos do Bolsonaro não são. Não existe. Perfeição só lá em cima. Só no Criador. Aqui pela terra ninguém. Mas existem aqueles que são mais adequados, aqueles que são melhores para nós, aqueles que fazem com que a nossa vida possa ser melhor. O Trump está fazendo isso nos Estados Unidos, com todos os defeitos que ele possa ter, com todas as falhas que ele possa ter, com todo o caráter instável que ele possa ter. E o Bolsonaro tem essa característica de instabilidade, tem uma série de falhas de caráter, até pode se chamar, justamente porque eu não idolatro nenhum candidato. O meu candidato de escolha já há mais de 2 anos, eu reconheço que ele tem falhas. Nunca vou dizer que não tem. Eu não tenho político de estimação. Eu tenho admiração pelas ideias de alguém. Eu concordo e compartilho das ideias de alguém. Mas não quer dizer que eu passe a mão em tudo que a pessoa faz. Eu reconheço também quando existem falhas. E eu acho que esse é o caráter de quem busca a verdade. O Obama, ele buscava essa organização global, como a nova ordem mundial procura, como a globalização procura, como os chamados donos do mundo por algumas pessoas que são consideradas conspiracionistas. Eu acho que nem toda teoria de conspiração realmente é teoria de conspiração. Muita coisa depois, se a gente analisar, vamos encontrar um grande fundo de verdade por baixo deles. Eu procuro observar muito isso. O meu filme favorito de todos os tempos é um filme altamente conspiracionista, chamado Inimigo do Estado. Um filme excelente. Se você quiser uma indicação cinematográfica, procure. Não é um filme recente, é um filme que já tem mais de 10 anos que foi lançado. E a história, o que ele mostra lá é uma coisa assustadora. Para dizer o mínimo, assustadora. E é para onde o nosso mundo está se direcionando. Então o que eu queria dizer hoje é exatamente isso. O Lula, ele já foi operário, já foi metalúrgico, já foi sindicalista, já foi presidente, mas em tudo isso ele nunca deixou de ser esquerdista. Chame de socialista, chame de comunista, chame de petista, mas é ideia de esquerda. Estão tentando desconstruir a noção de esquerda e direita ultimamente para se esconder. Basicamente isso tem sido feito pela própria esquerda, tentando dizer que não existe direita e esquerda. É uma grande tentativa de se esconder, porque eles perceberam que a esquerda passou a não ser mais aquele reduto da gente boa, como costumava ser. A esquerda começou a mostrar a sua verdadeira cara e o povo não está gostando do que está vendo. Então, dentro de toda essa ótica esquerdista, eles fundaram esse Foro de São Paulo para tentar controlar o povo, para tentar trazer para o povo uma coisa que a maior parte das pessoas não quer. E o Obama queria que isso se tornasse verdade, por isso ele se tornou um apoiador e um fã até do Lula. Mas hoje isso está caindo por terra. Nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, na América Latina em geral. E as ideias tanto do Lula quanto do Obama perderam força. Então, é muito alentador, é muito bom
ver que o STE, apesar de todo o aparelhamento, não tem deixado que as coisas se tornem piores do que já estão. Eu acho que existe esperança, existe luz no fim desse túnel, mas depende de nós, e principalmente do nosso compromisso do dia 7 de outubro. Essa semana agora vai haver o Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro. Estamos quase lá. Já estamos em setembro. E eu acho muito interessante que as eleições caiam no 7 de outubro. 7 de setembro, o Dia da Independência, se é que se pode chamar de independência, dos portugueses que nos colonizavam. Num brado, assim a história conta, dado por um português, por um príncipe regente português. E 7 de outubro deste ano, nós temos a chance de nos livrar de uma opressão que nos coloniza de forma muito mais forte, muito mais opressora do que a dos portugueses. E que é essa ditadura desse chamado proletariado, que tem tentado controlar e conduzir nossa nação, e só tem nos levado para o esgoto, tem nos levado para a lama, tem nos levado para falências da família, dos negócios, da nação. Que esse 7 de outubro possa ser nossa verdadeira independência. 7 de setembro, lembrando dos portugueses, que são nossos irmãos, que só faziam o que era normal ser feito na época. E 7 de outubro, nos livrando do comunismo que tenta se alastrar em nossa nação. 7 de outubro, o nosso compromisso é votar 17. É colocar nas urnas aquele que pode fazer a nossa história mudar, aquele que pode fazer o nosso país mudar de cara, se tornar um país patriota, cristão, conservador, com bons costumes, com moral, com patriotismo, com ordem e com progresso. Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos. É isso que eu espero para o nosso país. Aqui no nosso canal nós vamos ter mais opiniões, mais conversas como essa, não só sobre esse assunto, mas também outros assuntos que eu acho que vão ser interessantes para muitas pessoas. Então, se você quiser continuar acompanhando, quiser continuar pensando um pouquinho fora da caixa, pensando um pouquinho diferente da maioria, e quiser continuar recebendo algumas ideias, algumas sugestões, algumas informações que eu possa passar para vocês, se inscreve no canal, ative esse sininho para você ser notificado quando tiver vídeo novo, compartilhe com quem você conhece e curta o vídeo. Afinal de contas, nós queremos ser encontrados, queremos que o YouTube nos dê um pouquinho de relevância. E daqui para frente é para a vitória, para nós voltarmos a ser uma grande nação. Eu acredito nisso. E nós podemos. Com Deus no coração e com as famílias ao nosso lado. Grande abraço.